Eu vou falar aqui um pouco sobre objeto, criação de classe. Eu não vou discutir aqui a programação orientada a objeto, né? Alguns falam que JavaScript não é orientado a objeto, que é baseado em protótipos de objeto. Eu não vou entrar nesse detalhe, eu não vou falar sobre os pilares. Talvez um dia a gente monte alguma coisa relacionada à programação orientada a objeto. Aqui eu vou apenas mostrar o que a gente precisa para poder criar a urna. E vou explicando aqui o mais detalhado possível. Então, para falar de objeto, eu vou criar aqui Eu vou deixar a urna quieta aqui por enquanto. E vou criar uma outra classe só para praticar aqui a explicação e deixar a urna para o próximo vídeo. Que aí a gente já chega montando. Vou criar aqui o seguinte. Dentro do conceito da orientação ao objeto, tudo, tudo que existe, né, no mundo é um objeto. E aí a gente modela aqui, dando o nome, as propriedades e os métodos. Os métodos são as operações, os processos, as funções, as ações, né, o que aquilo faz. Então, por exemplo, se eu fosse criar aqui uma classe pessoa, eu teria aqui as propriedades, né? Nome pessoa, o nome da pessoa, idade, altura, peso, e as ações, né? Acordado ou dormindo, caminhando, correndo, pulando, falando. Aqui eu vou criar uma classe chamada carro. Classe sempre começa com letra maiúscula, né? E aí eu vou dar algumas propriedades a essa classe. Eu vou dar aqui, vou fazer bem resumido para não tomar tempo. Eu vou colocar aqui uma propriedade que vai ser o modelo, que vai ser string. Vou criar aqui a propriedade cor, que também vai ser string. Vou criar aqui a propriedade status, que vai ser se o veículo está ligado. Aliás, vou botar ignição. Se o veículo está ligado ou desligado. Vai ser booleano. E a velocidade também vai ser inteiro. Então pronto, essas serão as propriedades do carro: o modelo, cor, ignição e velocidade. Esse tipo de abstração, a gente faz aquilo que a gente acha necessário para o projeto, né? Aqui para a demonstração que eu estou fazendo só me interessa isso: modelo, cor, ignição e velocidade. As ações aqui, os métodos do carro, vão ser o seguinte: eu vou querer saber se eu vou querer alterar o status da ignição, né? Vou colocar aqui alterar ignição. Aqui eu vou dizer se o veículo está ligado ou desligado. Eu vou passar um parâmetro para isso. Eu poderia também colocar automático, se está ligado desliga, se está desligado liga, né? Vou não pegar esse detalhe agora não, para não tomar tempo. Um outro método aqui vai ser alterar a velocidade. E o outro aqui vai ser alterar farol. Pronto, eu poderia colocar aqui um monte de coisa: liga som, liga desliga som, ou alterar som, para-brisa, liga desliga, abastecimento, combustível. Mas aí, para enxugar o exemplo, fica nisso aqui, né? Os nossos métodos, as nossas funções, elas vão alterar a situação da ignição, da velocidade do farol. E aí eu tenho aqui a minha modelagem e agora eu vou codificar, né? Eu vou fazer o seguinte aqui: eu vou
tirar essa propriedade aqui, e aí a coisa vai, e vou colocar a propriedade da velocidade. Aqui não preciso passar, aqui não vou passar propriedade, nem aqui, porque ele, como ele vai sempre alternar verdadeiro ou falso, a gente põe isso aí automático. Bom, tá aqui, agora eu vou diminuir a tela para poder criar aqui o código. Bom, é o seguinte, eu vou criar aqui uma variável chamada carro. Eu vou passar uma função. Assim eu crio a minha classe. Aqui está o nome, né, carro. Aqui é meu bloco de código. As minhas propriedades, elas são passadas assim. X e o nome da propriedade. Aqui vai receber uma string. Bom, sempre quando a gente cria uma classe, o nome da variável aqui dentro, né, ela tem que ser criada com x. Então eu vou colocar aqui xCor, também vai receber uma string, xIgnição. Vai ser falso porque está nascendo um veículo, né? Está sendo criado um veículo e o status dele inicialmente vai ser desligado. A mesma coisa a velocidade. Também vai começar em 0. E aqui eu tenho as minhas propriedades aqui que foram modeladas. Agora eu preciso passar os meus métodos, que são as ações, os eventos que o carro tem. A mesma coisa, eu vou dar o nome. E aqui eu vou passar uma função. Né? Métodos são simplesmente funções. Eu vou passar aqui a função do bloco de código e eu vou dizer aqui o seguinte, eu vou passar aqui um if else, uma condição, né? Eu quero saber se essa propriedade ignição, eu quero saber se a propriedade ignição, se a ignição for verdadeira, eu quero que ele faça o seguinte. Se a ignição for verdadeira, eu quero que essa propriedade ignição seja alterada para falso. Se não, agora vamos fazer o oposto aqui. Se não, ignição vai ser alterado para verdadeiro. Só isso. Ao chamar o método, ele vai checar aqui se a ignição é verdadeira. Se for verdadeira, a ignição recebe falso. Se não, a ignição recebe verdadeiro. E aí ele vai estar sempre alternando aí entre um e outro. Vamos testar aqui. Vou recarregar aqui minha urna. Vou testar aqui carro, né? Já existe, sem erro, tudo belezinha. Vou criar aqui uma variável chamada carro1. E aí para eu instanciar o objeto, eu tenho que escrever aqui new e o nome da minha classe, new carro. Se eu chamar aqui a variável carro1, que eu acabei de criar, ele vai conter aqui as propriedades do objeto. E aí se eu quiser alterar, por exemplo, a cor, eu posso vir aqui carro1.cor é igual a verde. E chamo novamente carro1 e agora a cor é verde. A ignição está falsa, né? Desligado. Eu até poderia vir aqui e colocar ignição igual a falso e tal, mas a gente criou um método para isso, que é o alterar ignição. E agora quando eu checar aqui o carro, a
a ignição vai ser verdadeira. Se eu chamar de novo aqui o método e checar aqui o carro, a ignição vai ser falsa. Então ele vai sempre alternar aqui entre verdadeiro e falso. Do mais, é só concluir aqui, né, os demais métodos. Eu posso copiar aqui, por exemplo, copiar e colar. São 3 métodos. O outro método é alterar a velocidade. Ele tem um parâmetro chamado V. E sempre quando esse método for chamado, ele vai alterar a propriedade velocidade, que é igual ao parâmetro que eu passei aqui. Então eu chamo o método, passo o valor da velocidade e ele altera aqui. Já esse último é o alterar farol. E é a mesma situação da ignição. Eu só vou mudar aqui a propriedade, ao invés de ser ignição, vai ser farol. E a mesma situação, se o farol estiver ligado, ele vai ficar desligado e vice-versa. Vou testar aqui. Vou criar aqui a instância do objeto. Carro 1 é igual a new carro. Vou checar aqui a ignição falsa, velocidade e tal. Eu vou dizer aqui que carro 1, vou chamar o método velocidade, por exemplo. Ele já completa aqui, né, para ficar mais fácil. Vou dizer que velocidade é igual a 80. Tem um erro aqui. Deixa eu dar uma conferida aqui na função. X velocidade. X velocidade. Alterar. Ah, tá. Aqui o nome do método aqui não é velocidade, é alterar velocidade. Alterar a velocidade é igual a 80. E quando eu checar aqui o carro, ele vai estar com a velocidade de 80. A mesma coisa, ignição, carro 1, alterar ignição. Aqui ele está desligado, na hora que eu chamar o método, ele passa a ficar ligado. E a mesma coisa para o farol. Cor, ignição, modelo. Farol, acho que eu nem botei a propriedade farol aqui. Não tem, só na minha cabeça aqui, eu tinha pensado. Mas nada impede aqui de ter farol. Farol aqui vai iniciar como desligado. Bom, esse aí é o objeto. A gente fez aqui a modelagem do que interessa, da classe carro. Criou o código. Aqui no código eu tenho as propriedades e aqui eu tenho os métodos. Existe uma outra forma de trabalhar com os métodos, que é o seguinte. Eu vou recortar isso aqui, vou deixar apenas as propriedades e vou passar os métodos aqui separados. O bacana de você trabalhar assim separado, que além de um ganho, né, de desempenho, de melhoria de código, fica mais fácil para dar manutenção no código, fazer o reuso. E aí quando eu for passar esse código aqui, eu tenho que fazer da seguinte forma. Eu digito aqui o nome da minha classe, aqui em cima, ponto prototype, só isso, carro.prototype, e o restante é a mesma coisa. Então eu vou colocar aqui
aqui e aqui. Continua funcionando do mesmo jeito. A diferença é que o código está separado, os métodos aqui estão separados das propriedades. E aí, na hora de dar manutenção, eu posso trabalhar aqui apenas naquele bloco de código que está separado. Eu posso deletar se não servir mais, eu posso alterar, fica mais fácil aqui para mim. E aí eu vou só testar, vou recarregar, nenhum erro, vou instanciar aqui de novo. Vou dizer aqui que carro 1 é igual a uma instância de carro. Vou checar aqui novamente. Farol desligado, velocidade 0, ignição falso. E aí eu vou passar, por exemplo, aqui a cor. Vou alterar aqui o farol. E quando eu for checar aqui o carro 1, o farol vai estar ligado. Eu posso aqui também, eu vou criar aqui também outros carros, por exemplo, carro 2, carro 3. E cada um vai estar com as suas propriedades. Então, vou mudar aqui, por exemplo, carro 2, eu vou alterar a ignição. E aí eu checo o carro 1, está com a ignição desligada. Checo o carro 2 está com a ignição ligada. O 3, eu vou alterar aqui a velocidade, vou colocar aqui para 100 e vou checar o carro 3. O carro 3 está com a velocidade 100. Então assim, eu criei o código da minha classe e depois dela criada eu posso instanciar quantos veículos eu quiser, quantos objetos eu quiser. Cada um eu posso trabalhar aí as suas propriedades, alterar as suas propriedades. E dessa forma eu trabalho aí as classes, os objetos, os métodos, os atributos e as alterações. Então depois eu faço aqui a alteração, depois no próximo vídeo a gente já vai direto para a biblioteca da urna. A gente já teve aqui um exemplo, né, de como criar o objeto. E aí, baseado no nossa modelagem aqui da urna, a gente vai criar o código. E depois, finalmente, a gente vai integrar isso aqui com o Make. Beleza?